Oi, galera! Então, voltei aqui com mais um vídeo. Agora nós vamos revisar o conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. Um dos principais motivos que levaram a esse conflito foram as disputas imperialistas, né? Na verdade, eram disputas entre os países europeus, e aí eles estavam em busca, né, de terras, principalmente na Ásia e na África. Eles queriam extrair riquezas da terra, realmente mesmo colonizar essas terras, né? Isso acontecia, claro, entre todos os países europeus, muitos países europeus, né? Mas principalmente entre a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, né? Que hoje é o Reino Unido. E aí, mediante a esse cenário, né, essa rivalidade entre os países europeus, eles criaram vários acordos políticos, acordos econômicos e acordos militares, né? E aí dividiram-se em dois blocos, em dois grupos. Tínhamos o primeiro grupo, que era a Tríplice Aliança, né? Que nós tínhamos aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, o Império da Itália. De outro lado, tínhamos a Tríplice Entente, que era composta pela Rússia, pela França e pela Grã-Bretanha. Um dos outros assuntos importantes, né, que é bom lembrar quando se trata de Primeira Guerra Mundial, que antecedem o conflito, foi a paz armada, né, ou corrida armamentista. Porque, na verdade, até o momento nós não tínhamos nenhum atrito, estava tudo em paz, né, os países não guerreavam, tinha esses atritos, esses conflitos indiretos entre eles por causa da corrida imperialista, né, mas não existia nenhum conflito armado ainda. E aí essa paz armada era justamente isso. E eles já estavam se preparando, né? Comprando armas, bombas, preparando exércitos, já antecedendo aí um conflito, porque se viesse a acontecer, já estavam todos preparados, né? Então por isso conhecido como paz armada, porque parecia estar tudo em paz, mas eles estavam já prontos para o conflito. E um dos vários outros motivos, né, que levaram a esse conflito acontecer foram os movimentos nacionalistas, né? Falando de forma geral, que tiveram vários, eram grupos de pessoas, né, que moravam na mesma região, em um mesmo império, que nessa época nós não tínhamos também essa divisão geográfica que é hoje, né? Eram divididos em impérios, e esses impérios eram terras conquistadas. Então a geografia desse período é muito diferente da que nós vivemos hoje. E aí esses povos se uniam pela liberdade dessas terras, né? E aí o estopim para esse conflito iniciar, né? O motivo para dar início a tudo, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e ele foi assassinado por um militante que lutava a favor da Sérvia, né? E aí, pela lógica aí, nós temos o Império Austro-Húngaro de um lado e a Sérvia de outro, ou seja, eles eram rivais, né? Revoltados com esse acontecimento, o Império Austro-Húngaro decretou guerra à Sérvia, né? Iniciou aí um conflito armado. Dia 28 de julho de 1914 foi a primeira vez que um país confrontou o outro. E aí a Alemanha, como chefe, né, chefe-mor da Tríplice Aliança, logicamente ficou do lado do Império Austro-Húngaro, né? E a Rússia, aí como líder da Tríplice Entente, também ficou do lado da Sérvia. E aí nós temos dois grupos agora guerreando um contra o outro. E aí vários outros países europeus que também tinham algum tipo de envolvimento nesses conflitos começaram a entrar também nessa guerra, e aí acabou que a Europa virou palco disso, né? Então um conflito que era um conflito regional entre eles acabou virando uma guerra global. E aí essas foram as causas que levaram ao início da guerra, né? Que levaram a guerra a acontecer. E nós vamos falar um pouco agora das consequências. Com o intuito de evitar novos conflitos, né, novas guerras, o presidente dos Estados Unidos estabeleceu alguns princípios para tentar equilibrar as relações entre os países europeus, né? Porque assim, a guerra tinha terminado, né? Não existia mais esse problema, mas ainda tinha uma atrito entre um país e outro, né? Uma dessas medidas, né, tomadas pelo presidente dos Estados Unidos foi a Liga das Nações, que tinha o objetivo de zelar a paz, levantar a bandeira branca e falar realmente que não iria ter mais nenhum conflito. Deu certo? Não deu certo, né? Que nós tivemos, inclusive, a Segunda Guerra Mundial e vários outros problemas aí entre os países, não só europeus, mas do mundo todo. Mas o intuito era até legal. O fim dos impérios da Tríplice Aliança, né? Todos foram devastados, arruinados, acabou com todo mundo. Só sobrou
para a Alemanha. A Alemanha foi a única que estava viva aí ainda, né? Sobrevivendo. A culpa da guerra ter acontecido caiu sobre as costas da Alemanha. E aí nós já entramos no Tratado de Versalhes, né? O tratado obrigava a Alemanha a devolver todas as terras conquistadas, né? E, inclusive, a arcar com todos os custos que a guerra gerou. Então, todos os gastos da Primeira Guerra Mundial acabou sobrando tudo para a Alemanha. Foi um problema, né? A Alemanha acabou tendo que pagar todos os gastos, né, da Primeira Guerra Mundial, o que causou muita revolta. Inclusive vários problemas econômicos para o país. Esse foi um dos motivos, né, para ter desencadeado a Segunda Guerra Mundial. Logicamente é assunto para outro vídeo, né, porque senão eu vou ficar falando aqui a vida inteira. É isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. Foi realmente bem sintetizado, como eu havia dito no início do vídeo, né? Só realmente para falar as causas e as consequências, né? O que levou a acontecer a Primeira Guerra Mundial e o que aconteceu com todo mundo depois que isso acabou. Mas eu espero que tenha sido bem sintetizado. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu espero que vocês assistam o vídeo inteiro, porque dá trabalho. E é isso. Beijo, até a próxima.